Pedro Lourenço está sendo muito criticado pela imprensa e até mesmo por alguns torcedores pelas suas declarações na entrevista para a galera do O Tempo Esportes, onde ele expõe o momento atual do Cruzeiro e faz até mesmo uma crítica aos jogadores e se diz arrependido de alguns investimentos que foram feitos. E aí a galera tá caindo em cima do Pedro Lourenço. Mas galera, pensa aqui comigo. Quando o Cruzeiro tinha como diretor de futebol o Pedro Martins, uma das coisas que o torcedor mais criticava é que ele fingia estar no mundo da lua. As coisas horríveis, contratações mal feitas, e o Pedro Martins simplesmente chegava e falava que estava tudo bem, que simplesmente era o certo a se fazer, mesmo com tudo dando errado. Já o Pedro Lourenço não, ele não fica passando pano, ele mostra a realidade para o torcedor. O torcedor já sabe o que está acontecendo, sabe que o desempenho não é como o esperado, mas o Pedro Lourenço, como o Pedro Martins fazia, ele não faz, quer ficar ali ludibriando o torcedor, não, ele fala a verdade. Eu estou fechado com o Pedro Lourenço e estou fechado com o Leonardo Jardim, que segundo o próprio Pedro Lourenço, está insatisfeito com o atual elenco do Cruzeiro, que não seria equilibrado, podemos dizer assim. E eu vou colocar aqui agora na tela para vocês as declarações do Mauro César, do Flávio Prado, do André Rizek e também do Fernando Praz, que comentaram sobre o momento atual da Raposa. Só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora se liga no que a imprensa tem falado sobre o maior time de Minas Gerais. No começo da temporada, na janela agora, entre o fim da temporada passada, agora começo de 2025, várias vezes a gente apontou aqui no programa as contratações do Cruzeiro, o perfil das contratações, questionou essas contratações do Cruzeiro e na época muitos torcedores ficaram chateados e etc. E a gente acompanhou essa repercussão. E agora o próprio Pedro Lourenço admite que o Cruzeiro foi ao mercado, gastou demais e errou em algumas contratações, Mauro. Assim, as contratações do Cruzeiro, desde o começo, a gente vem falando isso aqui, né? Elas foram muito mais nas grifes do que outra coisa. Contratou grandes nomes, todos eram reservas em seus clubes. Cássio era reserva, Fagner reserva, Fabrício Bruno reserva, Dudu reserva, Gabigol reserva. Todos eram suplentes nas suas equipes. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, enfim. E outros nomes que foram contratados também. A equipe não foi, o elenco não foi montado claramente assim, pensando em grupo, né, de jogadores, assim, em nomes de impacto. E investimentos elevados, jogadores em baixa, ao que consta, com salários bem significativos, né? Ou seja, o cara está em baixa, faz contrato como se estivesse em alta. E é incrível que isso agora o dono do Cruzeiro está percebendo que o futebol funciona assim. Então, agora está demais, já fez os contratos. Vai depender muito da capacidade ou não do Leonardo Jardim de fazer o time funcionar. No final de semana o time foi muito prejudicado pela arbitragem com a expulsão injusta, mas perdeu os 3-0, já foi derrotado também na Copa Sul-Americana. Então, um momento delicado, chegar rápido no Cruzeiro. E isso é bom também para o pessoal entender, essa questão de SAF. SAF tem um dono. O discurso do dono é o quê? Ele parece meio aborrecido, né, com o que está acontecendo. Se ele resolver amanhã não investir mais, não investe mais, acabou. É ele que decide, ele é o dono. O dono faz o que ele quiser. Da mesma maneira que ele pode fechar uma filial da sua enorme rede de supermercados, ele pode, não digo fechar o Cruzeiro, mas falar, não vou investir mais, vou jogar com esse time que está aí. É uma decisão que só cabe a ele. A torcida pode espernear, reclamar e tal, mas, enfim, é assim que funciona. Você não vai eleger um novo dono como você pode eleger um presidente, se você for sócio, bem ou mal, né? O sistema dos clubes não é dos mais democráticos, mas há uma possibilidade de você mudar. As situações que você muda, piora também, né? Mas você pode mudar e melhorar. Flávio Prado, tá aí, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitindo que o Cruzeiro errou nas contratações e ele admite que cobrou internamente o Alexandre Matos, que é o CEO do futebol. E assim, aqui, desde o começo do ano, a gente está alertando, né, sobre algumas contratações que o Cruzeiro fez. O que você pensa agora dessas declarações do Pedro Lourenço? Bom, ele é um empresário vencedor, né? Um cara que não dá para discutir a condição dele de empresário, mas às vezes você imagina que é só replicar o modelo num outro tipo de negócio. E não é bem assim que funciona, especialmente o futebol. Futebol, quando o cara chega, ele, né? Eu falei uma vez, um político importante aqui do estado de São Paulo, ele entrou no futebol. E aí eu perguntei pra ele, vem cá, o que é mais complicado, política ou futebol? Ele falou, olha, tô na política há 40 anos, nunca tomei boné de ninguém. Entrei no futebol e em 5 anos me tomaram um time de futebol. Ele montou um time e levaram o time embora. Então,
é outro papo, é outra conversa. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro é um elenco mal montado. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro dificilmente vai dar algum retorno. Em alguns casos, a gente já sabia que não ia virar, que não ia funcionar. E foi dito aqui, né? Então, o Cruzeiro vai ter que lutar aí para fazer o melhor possível e trocando. Só que o investimento está feito, está feito. Alguns contratos de 4, 5 anos aí, ele vai ter que assumir esse prejuízo. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Foi um erro, foram erros graves, alguns importantes e, no meu conceito, claríssimos. Era evidente que não dava para investir o dinheiro que se investiu em alguns jogadores. Mas, enfim, agora não tem jeito. O próprio treinador do Cruzeiro, quando assume, o Leonardo Jardim, quando ele chega, dá algumas entrevistas nesse sentido, dizendo que o clube investiu, mas talvez o Cruzeiro não tenha o elenco que ele esperava, que ele gostaria de ter em mãos, com as opções que ele precisa. Quero te ouvir também sobre as declarações do Pedro Lourenço, Bruno Prado. Eu acho bem interessante, né? Porque é um aprendizado. Ele é um empresário bem sucedido, mas o futebol é uma coisa diferente, né? O futebol envolve algumas coisas. Ele mesmo me dava a impressão que estava bem empolgado ali no início, quando ele assume a SAF do Cruzeiro. Aí ele traz vários jogadores, tratado como ídolo pela torcida. O próprio Alexandre Matos falando lá, é o maior ídolo da história do Cruzeiro, o Pedrinho, enfim. Ele parecia bem empolgado, né? Então o futebol mexe com isso também, né? Com paixão, com emoção. E ele é um torcedor do Cruzeiro. Mas no final é um negócio, né? Por mais que ele goste do clube e por mais que ele tenha dinheiro, ele não quer perder dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro também. Ele quer que o clube dele seja campeão, mas ele quer ganhar dinheiro, né? E ele tá vendo que ele gastou muito e o time não é tão bom quanto ele esperava que fosse pelo que ele gastou. E em outras áreas, normalmente, se você investe muito, você tem uma chance clara de retorno. No futebol não é bem assim, né? Às vezes as coisas valem mais do que... você paga mais do que o cara realmente vale. O futebol, mesmo que você tenha um time muito bom, é subjetivo. Às vezes o time não dá certo, não encaixa. Às vezes o adversário é melhor, às vezes falta um pouquinho de sorte. Então ele está entendendo, né, como as coisas funcionam. Vai ter um tempo aí, né? Contratos longos, como foi dito aqui. Mas não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, né? Então parece que ele está, aos poucos, entendendo como é que funciona o futebol, que não dá para ir só na paixão, só na empolgação, que quando você ganha, você é o maior, e ele nem chegou a ganhar, né? Quando tinha perspectiva de ganhar pelos nomes contratados, né? Ele é o cara, aí você perde, ele já perdeu o Mineiro, aí já começa a xingar, a cornetar, aí a brincadeira já não é mais tão divertida. Então, assim, eu acho positivo, assim, eu acho que até serve para outras pessoas que estão interessadas em investir no futebol, entender, olha, o que está acontecendo ali, e para ele mesmo. Como eu falei, não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, não, de que ele errou, de que tem que fazer diferente. Então ele está aos poucos entendendo como funciona o mercado do futebol, que é diferente de outros. Lembrei até do áudio que vazou. Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, ele tinha feito alguns investimentos, chegaram alguns jogadores. O Fernando Seabra não estava utilizando esses jogadores e aí vazou aquele áudio. Depois o Fernando Seabra é demitido, mas o áudio, ele dizia ali, investi aqui nos jogadores, o técnico não está utilizando. E agora ele admitindo que de lá para cá o Cruzeiro errou em contratações, errou no mercado, Bruno. É isso, né? E ali era o início mesmo da gestão dele, foi no ano passado. Pouco tempo depois o Seabra foi demitido. Aí veio o Diniz, que também já foi demitido, né? Já está no terceiro técnico, né? O Seabra não foi ele que colocou como técnico, foi o Ronaldo. Mas ele já demitiu 2 em meses, né, de gestão. Então ele está entendendo como as coisas funcionam, né? Como é tudo movido a paixão, a resultado. Um dia você é um herói porque você trouxe o Gabigol, mas no outro dia, se o Gabigol perder um gol e o time for eliminado, o mesmo cara que falou que você era o melhor porque você trouxe o Gabigol vai falar que você é burro porque trouxe o Gabigol. Então, assim, essas coisas ele vai entendendo que os investimentos têm que ser mais certeiros e não na empolgação, no nome, na empolgação da torcida, da mídia, da imprensa, aquela apresentação que teve no Mineirão. O Gabigol, Dudu, o Cássio, enfim, o Cássio até veio antes. Ele aos poucos está entendendo. Um dos maiores da história do Corinthians. Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. Traz. Eduardo, campeão brasileiro da Libertadores. Matheus Henrique. Traz, né? Então, assim, não é assim a melhor maneira de se contratar. E eu tô fazendo essa introdução porque o próprio presidente do Cruzeiro soltou essa declaração. Erramos muito nas contratações. Faz falta, né, Rizek? Oi? Faz falta, personagem assim. Eu também acho. Eu não tô falando, é isso? Não tô falando em questão de criar polêmica, da gente ter assunto, mas de falar realmente porque o cara chega lá, não, o trabalho está sendo bem feito, vamos analisar. Tu não consegue hoje. Autocrítica. Consegue ver treino, então tu tem um limite de informações. Quando um presidente vem e fala abertamente, é muito bom. Agora que ele já falou, tem coisas que a gente ouve de dirigentes, eu adoro conversar com dirigente todos os dias, tento todo dia conversar com alguém, me sinto mais confortável para tornar público um papo de bastidor que a gente teve com ele no almoço em São Paulo. E ele falava assim, tô encantado com o Léo Jardim, preciso ouvir um português de novo, o papo do estrangeiro, para dizer que eu tava fazendo tudo errado aqui, que eu tava formando mal o meu elenco. Agora ele deu uma entrevista, tornou público a avaliação que ele tem do elenco, ele conversou com o jornal O Tempo, de Minas Gerais, e se autocornetou.
cornetou as contratações que o Cruzeiro vem fazendo desde o ano passado. E só jogador famoso, Cornetou principalmente o diretor de futebol dele. Mas como ele é o presidente, Sim, mas... vou dizer que ele está se autocornetando. Dá uma olhada nessa entrevista ao jornal O Tempo. Quando ele fala erramos muito, é muito ali, ó. Erramos muito, na verdade, quem era o responsável por fazer as contratações, que é o Alexandre Matos, exatamente. Ele é o dono, né? Sim, mas eu senti, não foi uma autocrítica dele, não. Foi uma responsabilidade colocada em cima do diretor de futebol, que era o responsável. Mas eu acrescento, ele é o dono. Sim. Aí ele tem muita responsabilidade e ele também... Acho que não foi uma autocrítica dele, na verdade. Não, ele mandou um recado. Você tem razão. Ele mandou um recado para quem contratou, que é o diretor, o Alexandre Matos, e ao mesmo tempo, o que ele está falando, lembrando até aquele encontro lá em São Paulo, é muito do que o Léo Jardim, o técnico, disse para ele. E tem falado publicamente, inclusive. Isso. Sobre montagem de elenco. Exato. O Léo Jardim, ele é um técnico visivelmente incomodado com o que ele encontrou no elenco do Cruzeiro. Né? E já tinha falado até pro Pedro, e o Pedro comentou isso lá, que muitos desses jogadores que foram contratados nesse pacote, o Léo Jardim entende que não podem atuar juntos. Ou vai jogar um, ou vai jogar o outro. Ter todos ao mesmo tempo, ele já avisou o Pedro. Agora, posso fazer um questionamento aqui? Será que se é o Seabra que vira para ele e fala assim, presidente, não contrata essa quantidade de jogadores no tempo que não vai jogar. Será que é ser ouvido? Mas por isso mesmo que ele falou. Mas nesse ouviu almoço, o cara de lá. Pedro, mas nesse almoço ele chegou... Boa pergunta. Não, mas nesse almoço ele chegou pergunta. e falou... Não, ele falou que não vai escalar fulano, Beltrano, e falou para os caras, e os caras ouviram. Agora, sabe por que os caras ouviram e ficaram calados? Porque ele é de fora. Não é só de fora. É o treinador Não, tô dizendo a que chegou visão numa dele. semifinal de Champions, Porque ele não deu, né? e outra, que porque tem um não- tamanho, né? Porque o presidente não deu nenhuma entrevista tirando a autoridade dele, né? Verdade. Porque, depois daquela entrevista, cara, o jogador olha pro treinador e fala... Será que hoje ele vazaria vai- aquele Não, áudio? Sabe o que acontece? Não é só porque é estrangeiro, ele tem um currículo. Pois é, Não, ele tá fechado com o técnico. aquela entrevista vaza. Os caras tudo recebendo celular. Aquele áudio, não é nem É, entrevista, tudo aquele assim, áudio. E vaza, né? Vaza é Todo muito mundo entre chega no aspas, né? vestiário, bota a chuteira, vamos pro campo, pra nós vermos o que o treinador vai fazer. Se ele vai fazer o que o presidente falou ou se ele não vai. Cara, aí todo mundo fica ali ansioso pra saber qual é que vai ser a postura do treinador. Então assim, bota o holofote e aí deixa o treinador numa sinuca de bico. Só que Mas eu vi agora... que você silenciou na política de contratações do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião. Assim, a gente tá falando que se contratar fosse fácil, né? Assim, não é fácil. Contratar é acertar. Por isso que tem que ter processo. Então, assim, eu sou muito cuidadoso quando eu critico qualquer coisa no futebol. Porque não é fácil fazer. Não quer dizer que se tu fizer isso vai dar certo. Agora, tem umas coisas que se tu fizer, vai dar errado. Isso não tem jeito. Tipo, manter o treinador, montar o time, o grupo em cima do treinador, depois trazer outro, acontece isso. Esse pra mim é o maior erro Acontece isso que da- falou, não entra na qualidade dos jogadores, tá? Mas não bate as características que o treinador gosta de jogar. Perfeito. Isso não vai dar certo. E outra coisa, aí eu vou usar uma analogia para falar do diretor de futebol, do presidente do diretor de futebol e da montagem de grupo. O treinador joga com um esquema de 3 zagueiros, precisa de 2 alas ofensivos. Tu vai ter um lateral defensivo? Não pode tu contratar o lateral ofensivo, que joga numa linha de 5 e querer que ele seja um ala, né? Quando tu contrata o diretor de futebol, é a mesma coisa. Tu tem que saber as características do diretor. Quem não conhece o Alexandre, como o Alexandre trabalha? Então, assim, e o Pedrinho já conhecia ele do Cruzeiro. Então, assim, me admira o Pedrinho ficar surpreso porque ele reclamou de que gastou muito, que contratou jogador assim, que o Jardim reclamou dele da montagem do elenco. Então, assim, ele tem que conhecer também, né? Ele não é obrigado a entender muito de futebol, por isso ele tem o diretor de futebol. E assim, e aí eu não vou discutir se o diretor de futebol tá certo ou errado. Eu vou discutir o conceito e a característica e o modelo de diretor que tu contratou. Como é que tu contrata um diretor? Como ele trabalha, né? Como é que tu contrata um diretor e depois tu critica que ele tá fazendo do modo errado, então tu não conhecia o modo dele trabalhar? Então, assim, é que nem jogador. Tu contrata um lateral direito defensivo e tu critica que ele não ataca. Só para fazer, meio só contraditório. pra fazer um parêntese aqui, eu não sei se foi no Seleção que eu falei, ou se foi algum outro programa da casa também com relação a essas falas públicas do Jardim criticando o elenco. Que assim, ele quando foi chamado para negociar com o Cruzeiro, certamente apresentaram para ele qual era o elenco que ele tinha à disposição para poder trabalhar. Então assim, ele olhou aqueles nomes, ele avaliou aqueles nomes e ele aceitou trabalhar com aqueles nomes. Então assim, eu acho que hoje também, eu vejo meio fora do tom o cara ter aceitado esse compromisso e um mês depois vira publicamente para dar pancada no elenco. Eu não sei como é que isso pode ajustar o elenco internamente. Porque uma coisa é ele, internamente, chamar o Gabriel, chamar o Dudu, chamar o Matheus Pereira e falar, vou ter dificuldade pela minha forma de jogar, vou ter dificuldade de conseguir encaixar vocês para jogar todo mundo junto. Agora, ele chegar publicamente e dar pancada no elenco como ele tem feito, O português tem isso. eu não gosto. O português tem isso. não gosto. Eu trabalhei 4 anos lá. Eles É o jeito. aqui a gente tem treinador paizão, o que cuida a vírgula, se ele bota a vírgula no começo da frase ou no fim. Lá não, lá eles falam. E aí eu te falo, se internamente ele falou, ok. O problema é se ele não falou internamente, só falou externamente. Aí é complicado. Se falou internamente... Falou Você internamente. ele falou. E além do que, esses caras sabem também mexer com as falas públicas. Tem muito de recado aí também, que ele tá querendo dar além da fala interna. Mas vou passar agora para os jogos de hoje da Sul-Americana.
Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!